Bom dia, uma corajosa! Bom dia! Dia friozinho, o inverno finalmente chegou e hoje eu vou estar com o Matias Bronk. A gente vai falar mais um pouquinho sobre Enneagrama, trazer mais conceitos, outros conhecimentos, e você que estiver assistindo a gente aqui pode colocar suas dúvidas. Bom dia, Dê! Bom dia, Cris! Sejam Como ça va? Fátima, seja bem-vinda. Lima, bom dia, bom dia. E aí? Muito frio aí, Matias? Olá, bom dia. Tá me ouvindo? Fabi? Não tá me ouvindo. Não me escuta? Fabi, eu não te ouço. Ah, Agora ouviu? Tá ligeiramente pixelado a sua imagem. Não sei se a conexão tá boa. Eu acho que o Matias não está me escutando. deu um problema pequeno aqui na internet, Fabi. Parece que... Deixa eu ver se eu te escuto. Porque Qualquer... tem um atraso aqui. Agora parece que tá ok. Voltou? Ou melhor, chegou? Voltou. Voltou, sim. Eu escuto você, então, agora. E você me escuta. Eu te ouço, eu te escuto. Sim. Oi, É, querida, bom dia. bom dia para todos que estão aqui com a gente. Estava falando que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Enneagrama hoje, trazer um pouquinho mais de apresentação sobre esse trabalho tão incrível, né? Apresentado inicialmente aí pelo Cláudio Naranjo, não só por ele. E aqui no Instituto Fabi Cauleto a gente tem a grande oportunidade de ter o Matias Bronk, que é terapeuta Gestalt e, enfim, um cara incrível para falar sobre esse tema. E, Matias, como é que estão as coisas por aí? Me fala. Tá frio aí Sim, também ou olha não? o frio imenso que está fazendo hoje de manhã, 7 graus aqui na ilha de Floripa. É, Tá tudo bem, Fabi, e fico muito feliz, né, com essa oportunidade. Vai ser a primeira vez em São Paulo que eu vou estar contigo para apresentar esse curso que até ano passado era só online. Eu comecei falando do Enneagrama, né, em 2020, por causa de vários amigos meus, conhecidos, que queriam saber o que é o Enneagrama, o que é isso que você às vezes falou já ou já mencionou. E numa rodada, numa pizzaria, eu acho que em São Paulo, inclusive, viu? Perto do Hotel Ninety, se você se lembra, o lugar. foi falado a respeito do Enneagrama pela primeira vez aí nessa rodada, e eu falei, olha, se vocês querem saber mais, não é uma conversa de bar, não é uma conversa de boteco que dá para explicar o que é o Enneagrama. Então, Exato. se vocês realmente querem saber, deixa eu me preparar, deixa eu fazer um pouco de preparação do material para mostrar, porque realmente é como se alguém falasse assim do mapa mundi, né? Ou seja, quais são os continentes, como são, que formas têm, onde que ficam, né? E o Enneagrama é um pouco assim, é um mapa para você descobrir algo sobre como nós somos e ao mesmo tempo descobrir que todos nós, né, de uma forma ou outra, Fabi, somos tão longe de nós mesmos, ou estamos tão distantes de nós mesmos no cotidiano, nessa forma de funcionar no automático, no autopiloto, né? Que acaba sendo uma coisa que nós tomamos como natural, né? Que é o nosso jeito de ser. E, na verdade, se trata de descobrir que esse jeito de ser não é nosso ser, não é quem eu realmente sou. E descobrir, na verdade, né, essa máscara ou esse ego, que é uma coisa que se estrutura a partir da infância, que nós, por causa das coisas que nos aconteceram, que hoje em dia falamos muito de traumas, né, hoje em dia quando falamos da nossa saúde mental, muito que o ego traz são
essas funções de compensação ou até de substituição para não se conectar mais com algo que também pode ser doloroso, que a criança viveu e que depois o adulto acaba por evitar, até reprimir ou deixar totalmente de lado para poder funcionar no mundo. Uhum. Ô, Matias, quando você fala dessa máscara, né, que distancia a gente de quem a gente realmente é uma coisa que eu lembro que quando eu vivenciei isso com você, para mim foi um dos cursos que me fizeram um boom na cabeça, assim. Falei, uou, meu Deus, quer dizer que eu não sou eu? Eu achei que eu era e não sou, né? Eu lembro da questão do pecado, né? Porque os 9 tipos lá, você pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho isso tão genial desse estudo. Sim, como eu costumo dizer, todos nós de fato somos pecadores, não somos os pecadores que pensávamos que éramos, né, a partir da religião ou da ideia da Igreja Católica, né, que é essa ideia do pecado. O pecado, na verdade, tem um significado real, que é a distância do alvo. Ou seja, nós todos erramos o alvo, nós erramos essa conexão com o nosso ser verdadeiro, porque existe algo que nos distancia. Essa distância é o pecado. Na verdade, o significado do pecado, né, quando olhamos para alguns idiomas, né, em latim, que é na verdade a origem do português, né, mais recente. No latim, pecare não significa o que nós achamos que é pecado, ou pecar, que é cometer um grave erro, né, que é passivo de castigo e que merece uma sentença. Não. Pecar é perder o pé. Perder o pé. Tropeçar. Não? Ou seja, é como se realmente tivéssemos levado um tropeço, se nós tropeçamos nesses obstáculos ou nesses traumas da vida. E o nosso ato de compensação, é eu me restabelecer mais longe de mim mesmo, para não entrar mais, né, em contato com aquilo que aconteceu já comigo e poder, de alguma maneira, falar assim, não, tudo bem, agora eu vou funcionar assim. Eu vou funcionar na coragem. Eu vou funcionar, né, estando disponível para todos. Eu vou funcionar só ficando comigo nos meus próprios pensamentos. Eu vou funcionar na raiva e na reatividade. Eu vou funcionar na sedução e na positividade. Né? Ou seja, são formas de perder o pé. Não é que nós sejamos pessoas que cometemos algum ato, né, como nos contaram, né, que por isso que nós merecemos esse castigo, merecemos essa sentença. É, na verdade, algo que faz parte do nosso biográfico. O Cláudio Naranjo, na forma como ele estruturou o programa SAT, que é o programa que ele desenvolve junto com esse ensinamento do Enneagrama e a escola da Gestalt, que ele fala muito dessa reelaboração de como a nossa infância, claro, na nossa biografia, tem certas cenas, tem certas situações chaves, né, Fabi, que explicam para mim como que eu caí nesse pecado. Ou seja, essa queda da Bíblia, né, a queda do paraíso, etc., né, aquela coisa. Mas é interessante porque realmente tem um pouco disso, porque a nossa própria inocência da criança, a nossa vulnerabilidade, nossa autenticidade, ela é perdida. Ela é, de fato, perdida por nós. Nós perdemos um contato com nossa criança interior e, com isso, também uma parte da nossa essência, porque nessa máscara, nesse personagem que acabamos, né, assumindo mesmo, né, que está sempre bem disposto, ou que está sempre muito sério, ou que está muito melancólico, muito para baixo, tudo isso, né, é em função desse pecado real que é eu tropecei, algo aconteceu comigo e eu não me recuperei mais, eu não voltei mais para mim, eu me perdi, né? Então, o pecado é isso. Quando falamos desses 9 pecados, que não são 7, né, como na igreja, são 9, são mais.
Isso é um ponto muito importante, Fabi, porque eu acho que até essa forma como olhamos para nós mesmos, com muita autocrítica, né, com muita autoexigência também, é em detrimento dessa forma de nós nos distanciarmos, mas não sabemos como lidar com nossas próprias necessidades. E o ego tem formas muito sutis ou menos sutis de buscar uma satisfação, uma recompensa, né, de conseguir sucesso ou status, ou conseguir seduzir, conseguir se impor, né, conseguir poder. Só que isso nunca é algo que realmente enche esse buraco, enche essa essência. E aquilo que nós ansiamos, segundo Cláudio Naranjo, é reencontrar esse lugar pleno, né, nosso, que tem a ver com o nosso potencial humano, que tem a ver com a nossa humanidade mesmo, né, em vivermos nossa verdade, nossa autenticidade, e até em nos comunicarmos com as outras pessoas com mais conexão, né, com mais alma, talvez. Então, já deixo aqui o convite, né? Se você quiser saber o momento em que você tropeçou e se distanciou de si mesma, venham participar desse curso presencial aqui com o Matias Bronk, que eu tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor, né? Uma grande oportunidade para a gente se descobrir, né? E eu gosto muito também, uma outra palavra que você usa muito, e essa eu comecei a internalizar em mim, e eu percebo que eu tenho usado muito, é essa questão da descoberta, né? É descobrir mesmo, é tirar. Gente, assim, só um parênteses, o Matias, ele também é tradutor, né? Então ele é alemão, de origem alemã, e fala muito bem português, como eu já recebi alguns elogios. Não, mas ele fala muito bem português, é quase um, né? Mas o que eu gosto muito também, até pelo fato de eu amar estudar idiomas, é essa leitura dele, inclusive da palavra, né, da etimologia. Então, a descoberta também é uma palavra bem interessante de ouvir. Vou deixar você falar, Matias. Fala um pouquinho sobre as descobertas. A descoberta faz um pouco parte daquilo que a própria máscara, o nosso ego, faz conosco, que é cobrir algo, encobrir um fato, ou uma dor, ou algo que tem a ver com essa autenticidade que nós perdemos e não encontramos maneiras, muitas vezes, de reaver. E o ego nos leva exatamente, às vezes, para o lado contrário. Ou seja, esse afastamento de mim mesmo, esse distanciamento, ele pode trazer um certo alívio, né? Porque as coisas funcionam e está tudo certo. E, né, todo dia eu vou agindo, vou me comportando como eu sei me comportar, porque eu acredito que eu sou assim, que esse é o meu jeito de ser. O que é descobrir? Eu descubro, eu tiro essa coberta, eu tiro a máscara e vejo por baixo dela que há mais, que há muito mais de mim, muito mais da minha história, muito mais dos meus sentimentos, muitas coisas que têm a ver, como já falei, com dores da infância ou com dores que nós carregamos até hoje. Só que ao me dar conta que esse processo de dar-se conta é muito importante no caminho do Enneagrama, porque, como você já falou, Fabi, né, comigo, e eu gosto de também reiterar isso, não se trata de se encaixar em um ego. Se trata de descobrir, de desmascarar-se para descobrir que você é mais. Você não é seu ego, você não é sua máscara. Sua máscara existe, sua personalidade é algo formado, é um fato que isso também fez você sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, a descoberta de si, essa autodescoberta, de onde vem o seu ego, de que forma aconteceu esse distanciamento entre suas verdadeiras necessidades, entre seus próprios sentimentos e as coisas que te movem lá no fundo, e um comportamento e um jeito de aparecer para o mundo que parece ser você, mas não era. E é interessante, eu tenho essa pergunta para você, né?
Fabi, como fez sentido para você compreender seu pecado, seu próprio jeito de tropeçar, que talvez não falando agora necessariamente de você pessoalmente, mas que sentido isso fez quando você primeira vez viu essa palavra, né, do pecado, que talvez as pessoas não entendem, que não seja como as pessoas às vezes têm uma ideia, né? Ah, preguiça é isso, gula é isso, orgulho é isso. Como que foi isso para você quando você descobriu os nomes desses pecados? Bom, eu só sei que eu continuo tropeçando todos os dias, né? Então, a grande vantagem Eu é também. descobrir tropeçando, né? Porque agora eu tenho a oportunidade de me perceber no tropeço. E aí, até lembrando, né, de quando meu primeiro filho começou a andar, que aí começa a andar e cai, eu já tinha uma postura naquela época sem curso de constelação, sem nada de enneagrama, sem nada do que eu tenho hoje, de deixar ele ali no chão um pouquinho, para ele se perceber, né? Para ele entender como ele caiu, se ele estava no chão, se ele consegue se levantar. Então, assim, eu lembro que minha mãe, né, sogra, que chega, ai, nossa, ajuda. Não, calma, deixa ele respirar e ele entender o que está acontecendo com ele. E aí, olhando, obviamente, ali como adulta, né, tá precisando de ajuda, não tá, se aproxima, olha para o filho primeiro, você tá precisando de mim ou você consegue dar conta sozinho? E aí, aos poucos, eu ia me aproximando, acolhe um choro, alguma coisa que tenha. E hoje, essa cena, para mim, ela é muito forte, porque quando eu tropeço, aqui eu agora adulta, no meu dia a dia, igual semana passada dei um tropicão, essa semana dei outro, e aí eu faço esse mesmo movimento, né? Primeiro, eu tropecei, que lugar que eu tô, o que aconteceu comigo, como é que eu me deixei, como é que eu me envolvi nessa situação. Existe algo que eu possa fazer? Não. Então, perceber isso com muita amorosidade, sabe? Assim como eu confiava que o meu filho ia dar conta de se sustentar e eu estava ali para apoiar, se necessário. Quando a gente faz esse processo interno, né? Porque naturalmente a gente vai com o chicote, né, Matias? Quando a gente comete um erro, ou você sai correndo, ou você pega o chicote, ai, que burra que eu fui, como é que eu caí nisso, como é que eu fiz isso? E hoje em dia eu acho que é perceber, tropecei, então o assunto é meu, sou eu que cuido dele, que também é uma outra postura, muitas vezes as pessoas delegam para o outro, ah, você que me fez isso, ah, porque o fulano que aconteceu tal coisa. Então, assim, primeiro entender que eu dou conta da minha queda e eu posso me cuidar, eu posso me acolher. E aí, ficar atenta, né? Porque é só a partir dessa consciência que a gente vai andar com os pés mais firmes em direção a gente mesma, né? Então, assim, vamos evitar quedas não a partir do medo, mas a partir da autoconsciência. Sim, eu acho importante que você está falando isso, porque é uma certa motivação que está por trás de cada tipo e de cada pecado, o medo sendo um deles. Uhum. E a forma como andamos pela vida e a forma como nós nos comportamos com os nossos próprios filhos, com os familiares e no casal e na relação do trabalho também, tem muito a ver com isso. Tanto que o Enneagrama tem sido instrumentalizado, né, Fabi, de uma forma, às vezes, a reforçar esse caráter, ou reforçar essa caracterização, né? Você até uma vez brincou comigo, falou assim, aqui, você coloca o nome do eneatipo de cada pessoa? Eu falei, não, de forma nenhuma. Não, porque isso é criar, na verdade, em cima de um novo conhecimento, também um preconceito de falar assim, ah, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Né? Porque, é igual signo. Tem outras coisas também que tem a ver com... Porque, olha, a tipologia ou a forma como buscar uma caracterização de personalidades, né? Até na própria psiquiatria tem isso, né? Tem o famoso, né, registro de determinadas tipologias de patologia mental, etc. Uhum. Tudo isso pode ser, como o próprio Paulo Naranjo também já explicou, algo que dá uma referência para um comportamento, mas isso não ajuda a compreender o ser humano ou a pessoa inteira. Isso, às vezes, pode prejudicar a pessoa, porque, sim, ela se sente só, mais uma vez, né, delegada a uma
a um nome ou um caráter, né, XYZ, e que não fala de você, não fala da Fabiane, não fala da sua história ou de quem você é. Por isso que eu perguntei para você como era se deparar com esse nome do pecado, porque o nome do pecado às vezes não ressoa muito nas pessoas na primeira vista, porque tá, o que tem isso a ver comigo, né? O E meu é a ali eu gula, quero tá, gente? Agora que o meu é a mas gula. isso, né, Fabi, como eu falei, as pessoas associam, por exemplo, uma palavra como gula a coisas que têm a ver com comida, ou que tem a ver com, né, querer sempre mais, ou quer mais do que deveria ter, mas o que significa isso como um caráter que, na verdade, não vive do estômago, vive da cabeça, né, e vive das ideias, não vive necessariamente coisas só materiais. Por isso que eu perguntei, né? No primeiro momento, quando olhamos para o Enneagrama, ele é um tanto misterioso, ele é um tanto dessa origem desconhecida até, porque Cláudio Naranjo, ele trabalha o Enneagrama dentro da psicologia e dentro dessa abordagem terapêutica, e não como, por exemplo, no sufismo. No sufismo existe o Enneagrama também, existe um ensinamento do Enneagrama, que hoje é chamado de Enneagrama Sufi, né, por exemplo, mas que tem uma parte que é muito mais mística, espiritual, muito mais ligada a uma prática espiritual do que uma prática que, para mim, né, é, digamos, um pouco mais humanista e um pouco mais de uma abordagem direta sobre o comportamento. Uhum. É muito interessante isso. E uma outra, você estava falando da questão das tipologias, né? E a gente vê isso realmente em várias situações. Eu, por exemplo, faço análise comportamental DISC. Então, eu sou o D alto, eu sou o I alto, né? Que é o dominante, influente, enfim. E isso já é uma característica, acho que, do próprio ego, né, Matias? Eu estudei um pouquinho de Jung e dentro da característica do ego já tem essa necessidade de classificar as coisas. E até quando a gente olha no movimento da constelação, né? Isso aconteceu porque é isso aqui é por causa de pai, isso aqui é por causa de mãe. Então, assim, é uma necessidade egóica mesmo de dar nome para poder, talvez, entender ou encaixar em algum lugar e conviver melhor com aquela informação. O ego tem disso. Uma pessoa também falou sobre, não sei se foi você ou se foi outra pessoa dentro da constelação em relação a Bert Hellinger, como ele era com as pessoas e desconstruía o ego daquela pessoa naquele momento. Eu acredito que, Fabi, o ego busca segurança. Né? O ego que busca a certeza de que eu consigo controlar uma certa situação ou que aquela situação não me, né, desestruture. Nós nos sentimos normalmente ameaçados ou incomodados por causa da estrutura egóica que temos. Algo me incomoda muito porque na estrutura do meu ego, na estrutura da minha máscara, isso não cabe. A cobertura da máscara, aquilo que a nossa personalidade dá conta de lidar, é limitado. A ideia, na verdade, é que nosso potencial humano é maior e vai além disso, de que o caráter se contém, né? E contém também para oferecer uma estrutura que me dá uma segurança. Então a gente pode pensar até na ideia da gaiola, né? O passarinho está dentro da gaiola e a gaiola dá segurança, porque nada vem de fora e vai me ameaçar diretamente. Só que eu também não consigo sair, eu também estou preso em um determinado espaço onde o tempo inteiro, né, eu repito padrões, eu repito certos comportamentos, porque é ali onde minha máscara me delimita. E é ali onde as pessoas me conhecem e falam assim, não, o fulano, ele é sempre assim. Não, e a fulana, ela sempre faz desse jeito mesmo. E todo final de semana é assim. Não, e de noite a fulana sempre gosta daquilo. Então, assim, essas previsibilidades, essa forma de precaver, né? Precaver-se e prever o que vai acontecer para o ego é uma maravilha, porque realmente funcionamos numa sociedade que vive disso, que vive de uma certa harmonização egóica, digamos, né? De que eu sei que você vai falar, eu sei que você vai agir desse jeito, ou eu conto com isso, né? Porque a nossa autenticidade, segundo Cláudio Naranjo, essa criança que já fomos, como uma criança também é, nessa curiosidade e nessa forma de querer conhecer o mundo e as pessoas e a si mesmo, basicamente não existe um limite.
Não existe um limite real, né, que diga é até aqui e só pode isso e só pode aquilo. Porque isso é aquilo que, inclusive, condiciona a formação da máscara, porque carregamos essas frases internas, as frases loucas, né, Fabi? Daquilo que pode e que não pode, e daquilo que eu tenho que sempre ser ou sempre fazer, e que me confirma na minha existência. A questão do nosso ego, a questão mais profunda é que é um bote salva-vidas. É um bote salva-vidas para a minha própria existência. Eu sinto que eu existo porque eu estou na minha máscara. A minha máscara me dá a sensação que eu existo. De que eu tenho um porquê existir e que na minha existência o mais importante, por exemplo, é ser bem amado, é ser reconhecido. Isso é o mais importante para mim. E se eu não fosse reconhecido, e se alguma coisa acontecer que ameaça esse reconhecimento externo, eu me sinto menos existente. Ou eu sinto talvez que eu tenha menos direito de existir. Mas isso é uma loucura. Por isso que falamos em pensamento louco, ou frase louca, né? Porque aquilo não tem solução. Se eu acho que eu só posso existir se as pessoas me reconhecerem, que existência é essa? E por isso que eu digo que no ego, nessa máscara, acabamos por sofrer muito também. Acabamos sofrendo nesse confinamento, nessa contenção, nesse controle excessivo, né? Ou como você falou, Fabi, com um chicote na mão, e às vezes não é só um chicote, são dois, e às vezes não é um chicote, é um pau mesmo para bater muito, porque nós temos muita pouca autocompaixão, nós temos muita pouca autocompreensão amorosa, como você falou, né? Essa amorosidade que às vezes temos com nossos filhos, mas não temos conosco, né? Então, eu acredito que isso seja parte desse ensinamento que o Enneagrama pode trazer de compreensão para as pessoas, eu espero, e para isso eu fico muito feliz que a gente possa fazer isso juntos, então, agora dia 30, né, começando aí no seu espaço. Muito bom. Gente, só vem, porque é uma oportunidade incrível de autodescoberta, de se perceber numa gaiola, primeiro passo, se perceber nessa gaiola, e descobrir que tem algo além da gaiola, né? Então, bora voar, vamos aproveitar essa oportunidade, que a vida é muito mais que isso, e nós todos também. Matias, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Quem quiser mais informações a respeito do curso, então, como ele falou, dia 30, 31 e dia 1º, agora, aqui em São Paulo, Matias virá de Florianópolis para nos presentear com esse trabalho maravilhoso. E quem quiser mais informações é só falar comigo. Um beijo enorme, ótimo dia aí de friozinho para você, para nós todos aqui em São Paulo também, gelado. Até mais, Fabi. Gente, obrigado. Nada, tchau, tchau. Tchau.